Graças e paz, irmãos, mais um final de semana na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. E hoje, sábado, estaremos lendo os capítulos 23, 24, 25 e 26 do livro de 1 Crônicas. Então, quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 23 está escrito: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor, com instrumentos que eu fiz para louvar ao Senhor, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Raziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4. E os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. E foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Samuel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacomeão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe e Isaías o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Buzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. E os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados dos filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os coscorões asmos, e para as sertães e para o tostado e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado de guardar a tenda da congregação e da guarda do santuário,
e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Netanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadok o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesua e a décima a Secanias. A undécima Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª Rupa, a 14ª Jezebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Imé, a 17ª Ezi, a 18ª Rapizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezgel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gambu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenada por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isaías era o primeiro, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari, de Jazias, Beno e Soão, Isacu e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e dos filhos de Muzi, Mali e Eder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes com os seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi. Zadok e Aimeleque e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram tanto os pais principais como irmãos menores. Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios, e este foi o número de homens, dos homens aptos para a obra do seu ministério. E dos filhos de Asaf, Jacu, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi.
Quanto a Jedutum, os filhos de Gedalias, Zeres, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Roti, Maaziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram sortes acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacu, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Inri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Baruque, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, dos seus filhos e seus irmãos, 12. A nona é Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azariel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Asabias, seus filhos e suas irmãs, 12. A 13ª, a Sebuel, seu filho e suas irmãs, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Nanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. E a 20ª, a Eliatar, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Roti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. E a 24ª, a Romante, Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediel, o segundo, Zebabias, o terceiro, Jetniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, e Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho, Semaías, a seu filho, Semaías, nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, foram valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E dos filhos e os irmãos de Meselemias foram valentes, foram 18. E Osa, dentre os filhos de Merari, foram filhos
Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alterando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor, e para Obed-edom a do sul, e para os filhos da casa dos depósitos, para Supim e Rosa, e do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte da outra guarda. Ao oriente, 6 levitas, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia também, para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha o cargo do tesouro da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertenciam a Ladã, chefe da casa paterna do Gersonita, Ladã, Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson e filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E os seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães de exércitos tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram oferta para repararem a casa de Deus, como também tudo quanto lhe tinha consagrado Samuel, vidente, e Saul, filho de Aques, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenenias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seu irmão, homem valente, 1.700, que tinha superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, e toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe entre os Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. E no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Gezer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e meia tribo de Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 27, 28, 29 de 1 Crônicas e o primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se ele assim o permitir.